Olá, pessoal. Agora a gente vai para a nossa aula de matemática. A de hoje é mais densa um pouquinho do que as outras que a gente teve essa semana. Então vamos com calma, tá? Qualquer dúvida já deixo à disposição para que vocês me mandem mensagem. Não esqueçam de mandar mensagem. Então vamos lá? Primeiro a gente vai iniciar com a correção das atividades do dia 17. Opa, 17/6, não 17/5. Tô perdida nessa questão de data. Então, depois a gente vai trabalhar os números na forma decimal e as frações nas retas numéricas. Vamos lá? A correção das atividades do livro didático, página 162. Eu coloquei todas as atividades, eram duas questões, tá? Então, eu coloquei as duas juntas para já corrigir. 15. Escreva como se lê o número do quadro a seguir. Então, 54 inteiros e um décimo, tá? Tem um número só depois da vírgula, então é décimo. Compare o quadro com a afirmação de Marcelo. Então, 74 inteiros e 5 décimos. E o Marcelo diz: a esperança de vida ao nascer da Jamaica é de 74 anos e meio. A afirmação de Marcelo está correta? Por quê? Sim, a afirmação está correta, porque 10 décimos correspondem a um inteiro. Portanto, então, 5 décimos correspondem à metade de 10 décimos. Então, está correto falar que é 74 anos e meio. Correção das atividades do livro de exercícios complementares, o fininho. Então, página 85. Era para ligar cada número na forma decimal à sua respectiva forma escrita. Então, eu vou ler cada um deles e vocês verifiquem se ligaram corretamente. Então, 25 centésimos, porque tem duas casas depois da vírgula. 2 inteiros e 55 centésimos, duas casas depois da vírgula. 10 inteiros e 2 décimos, porque tem uma casa depois da vírgula. 3 décimos, porque tem uma casa depois da vírgula. E o último tem 3 números depois da vírgula, 3 casas depois da vírgula, então 255 milésimos. Escreva como se leem os números na forma decimal abaixo. Então, 3 inteiros e 44 centésimos, 2 inteiros, 2 inteiros e 125 milésimos, 1 inteiro e 8 centésimos, 9 décimos, 32 centésimos, 525 milésimos. Depois, na 17, era para olhar a massa corporal que estava na balança e escrever como se lê. Então, a primeira era 58 inteiros e 8 décimos. A segunda, 95 inteiros e 3 décimos. E a terceira era 85 inteiros e 7 décimos. Todos eram décimos porque tinha uma casa depois da vírgula. Complete o quadro a seguir com o número decimal correspondente à fração indicada e com a forma como esses números são lidos. Então, tinha a fração 5 décimos, então 0,5 é o número decimal. E se lê 5 décimos. 98 centésimos, 3 décimos e 46 centésimos, tá? Agora, a gente vai ver os números na forma decimal e na reta numérica. Vocês se lembram o que é reta numérica, tá? Essa reta é uma reta numérica. Os números ficam posicionados em forma crescente, com a mesma distância um do outro, tá? Então, do 0 até o 1 é a mesma distância, do 1 até o 2 é a mesma distância. Podemos localizar os números não inteiros, então os números decimais ficam entre o 0 e o 1, entre o 1 e o 2, entre o 2 e o 3, entre o 4, e assim sucessivamente. Imagine que iremos aumentar a reta numérica no trecho entre 0 e 1 e dividido em 10 partes iguais. Então, 10 partes com a mesma distância entre elas. Cada uma dessas partes corresponde, então, a 0,1, a 1 décimo, tá? Então, observe.
Do ladinho aqui, a gente vai representar o IDH da França. Então, o IDH da França é 9 décimos. Então, onde a gente representa isso? Então, entre o 0 e o 1, tem 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos, 4 décimos, 5 décimos, 6 décimos, 7 décimos, 8 décimos e 9 décimos. Então, está aqui o IDH da França. O IDH da França está ali um pouquinho antes do 1, tá? Agora, a gente vai ver como posicionar um número com centésimo. Até agora, a gente viu que dividindo do 0 até o 1, a gente tem os décimos, tá? Se a gente dividir em 10 partes. E agora, a gente tem que dividir em 10 partes cada um desses pedacinhos para encontrar, para posicionar os 75 centésimos, tá? Então, 75 centésimos, a gente tem que lembrar que 0,7 é 0,70 e 0,8 é a mesma coisa que 0,80. Então, 75 se encontra exatamente no meio de 70 e 80. Então, 75 centésimos é exatamente no meio entre 70 centésimos e 80 centésimos, que também pode ser representado por 0,7 ou 0,8. Então, para encontrar os centésimos, é a mesma coisa que a gente dividisse de novo essa parte em 10 partezinhas iguais, tá? Mais 10 partezinhas iguais. E assim sucessivamente. Tem que ser do mesmo tamanho entre eles. Vou montar bem aqui. Belezinha? Agora a gente vai ver como faz para transformar uma fração em número decimal. Então, 5 décimos, o que eu tenho que fazer? Dividir 5 por 10, tá? Então, 5 dividido por 10, a vírgula estava aqui. Quando a gente divide um número, a vírgula vai para a esquerda. Então, dividir por 10, a vírgula pula uma casa só, porque tem um zero só, tá? Então, a vírgula está aqui, vem para cá. Então, 0,5. 62 centésimos. Então, tenho 62, pego 62 dividido por 100. 100 são dois números zeros. Então, a vírgula vai pular duas casas para a esquerda. Então, a vírgula está aqui escondidinha. Pula uma, pula dois. Então, a vírgula vem para cá. E eu coloco o zero na frente. Então, 0,62. 62 centésimos. 123 centésimos. Então, 123 dividido por 100 tem dois zeros, então eu vou pular duas casas. A vírgula tá aqui, uma, duas. Então, a vírgula vem aqui, ó, do ladinho do 1. Então, 1 inteiro e 23 centésimos. 1 quarto. Então, 1 dividido por 4. Essa conta vocês irão fazer na calculadora. Podem fazer na calculadora para verificar, tá? Então, 1 quarto dá 0,25. Então, se a gente dividir o 1 por 4 partes, cada parte vai ser 0,25. É igual a gente pegar R$1. Se a gente quiser dividir para 4 pessoas, cada um vai receber 25 centavos. 36 dividido por 600, essa conta do 36, 600 avos. Então, essa conta vocês podem fazer na calculadora também, 6 centésimo, tá bom? 6 centésimos. Podemos posicionar as frações nas retas numéricas usando os números decimais correspondentes, pois ambos representam o mesmo número, como a gente viu aí em cima. Então, vamos ver esses números representados nas retas numéricas. Aqui tem a reta numérica do 0 até o 1 e depois até 1,5. Do 0 até 1 está dividido 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos, 4 décimos, 5 décimos, 6 décimos,
7 décimos, 8 décimos, 9 décimos. Dentro da divisão de 0 até 1 décimo, de 0 até 1 décimo, a gente tem mais uma divisão, que representa cada centésimo, tá? Então, 6 centésimos tá bem aqui, ó. 1 centésimo, 2 centésimos, 3 centésimos, 4 centésimos, 5 centésimos, 6 centésimos, bem aqui no vermelhinho, tá? O 0,25 tá entre 0,2 e 0,3. Então, tá entre 2 décimos e entre 3 décimos. Então, 25 centésimos fica bem no meio, igual 0,75 fica no meio entre 7 décimos e 8 décimos. 5 décimos é a mesma coisa que 0,5, então já está aqui representado. 62 centésimos é a mesma coisa que 0,62, que é 62 centésimos. Então, dos 6 décimos aos 7 décimos, foi dividido em 10 partes e foi calculado o centésimo. Então, é 0,6 mais duas partezinhas de centésimo. Então, 62 centésimos. Se a gente fosse contar todos esses pequenininhos que tem até aqui, daria 62. Por último, 123 centésimos, ou seja, 1 inteiro. Então, do 0 até o 1 inteiro. E 23 centésimos. Então, do 1,2 até o 1,3, a gente divide em 10 partes e pega 3 partezinhas. Então, 1 inteiro, 23 centésimos, tá? Também é possível encontrar as frações correspondentes aos números representados na forma decimal. Então, a gente vai fazer o contrário agora. 0,3 vou transformar em 3 décimos. 1 inteiro, 75 centésimos, 175 centésimos. 1 inteiro, 525 milésimos, 1.525 milésimos. Então, como é que a gente faz isso? A gente pega, olha o número, copia o número, e se tem uma casa só depois da vírgula, eu coloco 10 embaixo. Se tem duas casas depois da vírgula, eu coloco 100. Se tem 3 casas depois da vírgula, eu coloco 1000 e copio o número em cima, tá? O denominador fica conforme o número de casas depois da vírgula e o numerador, o número que está aqui sem a vírgula. Vocês copiam o número sem a vírgula e o denominador é o número de casas após a vírgula. A gente tem que lembrar que as frações também podem ser simplificadas. Lembra? Se eu dividir a fração por um número em cima e embaixo, eu posso simplificar a fração. Então, aqui, 175 centésimos foi dividido por 25 em cima e dividido por 25 embaixo. Então, essa fração se transformou em 7,4. Se a gente dividir 7 por 4, vai dar 1,75. O mesmo acontece com 1.525 milésimos, dividido em cima por 25 e embaixo por 25, daria a fração 61/40, tá? Continuando. Vamos dar um exemplo aí de fração numérica na reta. Então, aqui eu tenho do 0 até o 5 e a parte do 0 até o 1 está ampliada para a gente ver os décimos. Se eu ampliasse mais uma vez, a gente poderia ver os centésimos, tá? Então, 0,4. Então, 4 décimos é a mesma coisa que... Então, 4 dividido por 10, 4 está aqui com a vírgula, e a vírgula pula para a esquerda. Então, o resultado é 0,4. Então, 4 décimos
é igual a 0,4. Na hora de representar na reta numérica, 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos, 4 décimos. Então, é assim que seria a representação na reta numérica. 4 décimos, ou 4 décimos em fração, ou 4 décimos em forma decimal. Você sabia, em alguns casos, quando determinamos os números na forma decimal correspondentes a uma fração, nos deparamos com um número com uma expansão decimal infinita, são chamadas dízimas periódicas, tá? Por exemplo, se a gente dividir 10 por 3 em uma fração, transformando essa fração 10 terços em um número decimal, a gente tem o número 3 inteiros e 3, 3, 3, 3, infinito. Não dá para resolver não tem uma finitude esse número. Outro exemplo é 5 onzeavos. Se a gente dividir 5 por 11, vai dar 0,4545454 infinitamente. Esses números apresentam infinitos algarismos depois da vírgula. Porém, perceba que existe um padrão numérico que se repete depois dela. Veja, o número 3,33333 apresenta o algarismo 3 se repetindo infinitamente depois da vírgula. O número 0,454545 apresenta os algarismos 4 e 5 se repetindo infinitamente depois da vírgula. Agora vocês têm algumas atividades. É para fazer as atividades da página 164, 165 e 166 do livro didático de matemática. Vocês vão realizar também as atividades das páginas 87, 88, 89, 90 e 91 do livro de exercícios complementares. Se precisar de ajuda, pode me chamar.